Pela primeira vez em 4 anos, o Barcelona conquistou o título da La Liga. O último título tinha sido em 2019, e o elenco dos caras de lá pra cá mudou demais. Pra tu ter noção, eles contavam até com o Vidal na meia. Então nesse vídeo vamos ver onde estão os jogadores campeões espanhóis de 2019, o que aconteceu com a carreira de cada um. E cara, aquela temporada 2018-19 tinha tudo pra ser um sucesso gigante pro Barça. Primeiro que começaram a temporada ganhando a Supercopa da Espanha e liderando o Campeonato Espanhol desde as primeiras rodadas. Aí na Champions os caras estavam indo com tudo, mas na semifinal contra o Liverpool, quando estavam com 3 gols de vantagem no agregado, sofreram um vexame de 4-0 e foram eliminados. Mas no Campeonato Espanhol continuaram com tudo e foram campeões com 11 pontos na frente do segundo colocado Atlético. O Barcelona conquistava sua 26ª La Liga, sua segunda consecutiva, e nem imaginava que essa seria a sua última em anos. E o técnico que liderou o Barça nessa campanha era um que estava ali desde 2017, o Ernesto Valverde. O Valverde assumiu o Barça em 2017 vindo do Atlético de Bilbao e chegou para substituir ninguém menos que o Luís Henrique. Aí o cara não foi ruim não. Em 2018 ganhou a La Liga e a Copa do Rei, e em 2019 a La Liga de novo. O que manchou a carreira do Valverde mesmo foi o que aconteceu na Champions, porque além de perderem pro Liverpool por 4-0, no ano anterior já tinham sido eliminados pela Roma por 3-0. Pois é, isso fez a torcida perder a paciência com o Valverde, mas a diretoria manteve ele no cargo, até que em janeiro de 2020 foram eliminados da Supercopa da Espanha pelo Atlético de Madrid. Aí né, mesmo que não tivesse sido aquele vexame, a torcida já tava fazendo muita pressão e ele foi demitido. Aí depois disso, o Valverde acabou ficando sem clube, não assumiu nenhum outro. Era até cotado pra assumir um time aqui ou ali, mas não chegava a assinar. Tinha gente até colocando ele como uma opção pro Flamengo. Pois é, até que em julho de 2022, depois de 2 anos e meio sem cargo, finalmente assinou com o clube, o Atlético de Bilbao. Ele tá no Bilbao desde então e vive lutando por uma vaga nas competições europeias. Então agora que a gente falou do treinador, bora ir pro elenco e começar com o goleirão, que era o Marc-André Ter Stegen. O Ter Stegen tá no time desde 2014 e é sempre um titular absoluto da posição. Um cara que de fato entrou pra história do clube. Aí aquele título de 2019 tinha sido a 4ª La Liga dele e foi o segundo goleiro menos vazado do campeonato, só atrás do Black. Aí ele tinha contrato com o clube até 2022, mas renovou até 2025. Então parece que ainda tem um tempo na Catalunha. Então beleza, ainda agora pra zaga, a gente vê outro cara que tava ali há anos, o Gerard Piqué, outro fundamental pro time naquela campanha de 2019. Ele foi formado na base do Barça, jogou alguns anos por outros clubes e desde 2008 defendia as cores blaugranas. Mas sim, em 2019 ainda tava jogando muito, depois dessa temporada começou a decair. E um dos pontos mais baixos da carreira foi em 2020, porque foi o zagueiro naquela goleada absurda que tomaram do Bayern. Isso manchou ele também. Aí com o passar do tempo, parecia que ele tava ficando cada vez mais pra trás dos outros jogadores, cometendo falhas e ficando na reserva algumas vezes, além de, claro, das polêmicas fora de campo. E o Piqué também já trabalhava como empresário, então sua cabeça já não estava mais para atleta, e no começo da temporada 22-23 ficava mais no banco do que jogando. Então na virada de 2022 para 2023, decidiu se aposentar do futebol mesmo que tivesse mais um ano de contrato e disse adeus ao clube. Mas ele falou que quer voltar, talvez até como presidente do clube daqui a alguns anos. E a dupla de zaga do Piqué lá em 2019 era outro que saiu, mas pode voltar. O francês Lenglet. Tu sabe onde esse cara tá hoje? E bom, ele é um zagueiro que foi revelado no Nancy, da França. Aí ficou 1 ano e meio no Sevilha e em 2018 foi pro Barça. Então quando ganhou o Campeonato Espanhol, tava na sua primeira temporada ainda. Aí ele ficou no clube. Mas na temporada 21-22 era sempre colocado na reserva e tinha muito jogo que não entrava. Então, sem muito espaço, foi emprestado pro Tottenham por 1 ano. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, ele não tava nos planos de chave e foi transferido. Mas assim, na cláusula não tem uma opção de compra do Tottenham por ele. Então o Lenglet pode voltar pro Barça na próxima temporada. E ainda na zaga, outro cara que jogava quando o Piqué ou o Lenglet tava fora era ele, o lendário Umtiti. Sim, o Umtiti tava no elenco. Ele chegou no Barcelona em 2016 e teve o seu auge em 2018. Tanto que em dezembro de 18 o seu valor de mercado era de 70 milhões de euros. Só que o problema é que a partir daí o cara começou a ter muita lesão. Teve lesão no pé, problema no joelho e etc. Então seu futebol foi decaindo cada vez mais. Tanto que na temporada seguinte àquele título, ele não jogou nem 20 partidas somando todas as competições. Na 2021 foi a mesma coisa. E na temporada 2021-22 só entrou em campo uma única vez. Acredite, literalmente sumiu, tá ligado? Então sem espaço e o Xavi sem usar ele, no meio de 2022 foi emprestado e finalmente saiu. Aí sabe pra onde ele foi? Pro Lecce, da Itália. O Lecce era um time pequeno, sem grandes aspirações. Então parecia um lugar para um Titi recomeçar. Aí nessa temporada ele foi recuperando o ritmo e de acordo com o jornal Sport da Espanha, o Barça
Barça ainda não perdeu a esperança nele. Vamos ver. Então beleza, saindo da zaga, bora ir pras laterais. Começando com a lateral esquerda, o Jordi Alba. Cara, o Alba chegou no Barça em 2012 e já jogou mais de 400 partidas pelo clube. Em 2019 tava num auge, digamos assim. Pra tu ter noção, jogou 36 das 38 partidas. Aí naquele mesmo ano ele assinou um contrato pra renovar por mais 5 anos. Então tem contrato até 2024. E ele é um cara que até depois daquelas crises gigantescas continuou como lateral esquerdo de confiança. Então ainda tá lá. Só que agora com 34 anos já começa a enfrentar muita concorrência e só começou como titular em pouco mais de 10 partidas da La Liga. Ele quase sempre entra no segundo tempo, mas perdeu espaço de verdade. E se na lateral esquerda da campanha de 2019 tinha o Jordi Alba, na direita a gente via dois caras que dividiam a posição: Sérgio Roberto e Nelson Semedo. Cara, naquela temporada eles tiveram praticamente a mesma quantidade de partidas. Na liga, o Sérgio Roberto começou como titular em 23 jogos e o Nelson Semedo em 20. Mas na verdade o Sérgio Roberto, além de lateral, também jogava um pouco na meia, então dava pros dois ficarem em campo. Aí depois do título espanhol, o Sérgio Roberto continuou no clube, mas a partir de 2020 começou a sofrer demais com lesão. Pra tu ver, na temporada 2021-22, o cara só jogou 9 partidas da liga, e na anterior também já quase não tinha entrado muito em campo. Então o cara continua no Barça, mas não é mais titular e entra quase todo jogo vindo do banco. Enquanto isso, o Nelson Semedo, que tinha sido contratado para ser um futuro da lateral do clube, só ficou até setembro de 2020. Tá ligado naquela humilhação que o Barça sofreu pro Bayern por 8-2? Então, o Semedo tava em campo e foi simplesmente o defensor com a pior nota do SofaScore na partida. Pois é, a lembrança que fica dele é sendo destruído pelo Alphonso Davies. Então depois disso, o Barça aceitou vender ele e em setembro de 2020 foi pro Wolverhampton, onde tá até hoje. Então beleza, agora que a gente falou da defesa, bora subir pro meio campo. E há 4 anos, quem liderava esse meio campo do técnico Valverde era um cara que até essa temporada era titular: o Sérgio Busquets. Se tem um cara lendário é o Busquets, um cara que nasceu na Catalunha, jogou nas categorias de base e é titular do Barça desde 2008. Pra tu ver, ele jogou mais de 700 partidas oficiais. E tanto naquele título de La Liga de 2019 quanto na desse ano, ele foi um volante muito importante. Dava liberdade pros outros meio-campistas apoiarem um ataque e era também o líder dentro de campo. Aí nos últimos anos, ele só se tornou mais ídolo da torcida ainda. Porque mesmo naquele caos que se instaurou de 2020 pra frente, com quase falência do clube, troca de presidente, eliminações precoces na Champions e etc, ele ficou. E agora em 2023, finalmente conquistando mais um título de liga, ele disse que essa seria a sua última temporada no Camp Nou. E diferente do que muita gente acha, ele não anunciou a aposentadoria. Provavelmente vai para um time menor, como alguns da Arábia Saudita, ou até mesmo para os Estados Unidos. Vamos ver. E outro cara que foi o titular na liga de 2019 foi o Ivan Rakitic. O croata Rakitic tinha 31 anos na época e naquela temporada jogou mais de 50 partidas somando todos os torneios. Muita coisa mesmo. Aí na temporada seguinte ele continuou como titular, mas começou também a alternar entre o banco e entrando no segundo tempo. Até que depois daquela trágica temporada 2020, o Barça teve uma troca de técnico, saindo do Quique Setien para a chegada do Ronald Koeman, e o técnico holandês disse que não contava com o Rakitic nos seus planos. Ele queria fazer uma reformulação no clube e o Rakitic foi meio que dispensado. Então o antigo time dele, o Sevilla, entrou em contato e o cara foi vendido. Aí tá até hoje no Sevilla vestindo a camisa 10 e sendo titular. E se o Rakitic sair do Barça em 2020, mas continua bem, outro que deixou o clube naquele ano decaiu demais e passa por uma fase muito ruim: o Arthur. O Arthur chegou no Barcelona em 2018 e mesmo com só 22 para 23 anos, já era praticamente titular. Mas logo na temporada seguinte, ele começou a perder alguns jogos por lesões e ainda por cima foi indo cada vez mais pra reserva. Ele entrava em campo quase sempre, mas no segundo tempo, tá ligado? Então no mês de 2020 ele aceitou ser negociado com a Juventus e se transferiu pra Itália. Só que na Itália acabou ficando muito apagado. Não teve atuações tão ruins, mas o problema é que teve lesão no joelho. Então passou por cirurgia e quando tava bem, ficava muitas vezes no banco. Pra tu ver, no Campeonato Italiano 2021-22 só começou 11 partidas como titular. Então a Juventus queria emprestar ele e quem aceitou, pra surpresa de muitos, foi o gigante Liverpool. O Liverpool pensava que podia ter ele como reserva pra ajudar quando fosse necessário, tá ligado? Mas nos Reds sofreu outra lesão pior ainda e ficou por 4 meses de recuperação. Então em grande parte da temporada nem no banco tava e até a gravação desse vídeo não disputou nenhuma partida de Premier. Tava tão mal que o Arthur chegou a jogar 2 jogos da Premier Sub-21. Que decadência. Vamos ver se ele volta pra Juve ou é emprestado para outro time. E se lá em 2019 o Arthur conquistou o espanhol na sua primeira temporada de Barça, outro que tava estreando, digamos assim, era o chileno Arturo Vidal. E cara, o Vidal só jogou em timaço da Europa. Antes da Catalunha ele tava no Bayern de Munique. Então no Barcelona era um cara que o Valverde confiava e sempre colocava
tocava em campo, tanto que ele atuou em 33 partidas e cumpriu até um papel mais ofensivo. Mas assim como o Arthur, o Vidal não ficou ali por muito tempo. Depois do título, ele continuou, mas em 2020 o Barcelona tomou aquela sapatada do Bayern por 8-2 com o Vidal em campo. E o Vidal realmente também foi um que não jogou nada naquela partida. Então o Barça viu que precisava de mudanças e o Vidal também acabou sendo um dos que saíram. O técnico Ronald Koeman falou que ele não estava mais nos planos. Então em setembro de 2020 ele saiu de lá e foi para Inter de Milão. Aí na Itália conquistou mais um título na carreira, levando o Scudetto. Mas quando chegou ao fim da temporada 21-22, aos 35 anos foi comunicado que já não fazia mais parte dos planos da Inter. Então ele decidiu sair da Europa e partiu pro time que tá até hoje, o Flamengo. E o Vidal há um tempo já mostrava gostar do Fla, tanto que lá em 2019 até tirou uma foto com a camisa rubro-negra. Imagina, quando tirou essa foto ainda tava no Barça. Quem diria, né? Então agora que a gente viu onde estão os meses daquele time, vamos pro ataque. E o ataque do Barça 2019 contava com um dos jogadores mais caros da história do clube, o Felipe Coutinho. O Coutinho chegou no Barça em janeiro de 2018, depois de ter ficado 5 anos no Liverpool e jogando demais com o Klopp. O Barça comprou ele porque tinha vendido o Neymar, então tava com a grana, e desembolsou 185 milhões de euros para trazer ele. E ele foi campeão espanhol em 2019, mas no Barcelona ele não teve nem de longe o mesmo impacto que teve no Liverpool. Parece que não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo e etc. Então alguns meses depois de ganhar a La Liga, foi emprestado pro Bayern. Aí no Bayern ele simplesmente conquistou a Champions. Foi tão louco que naquele 8-2 ele marcou 2 gols no Barça jogando pelo Bayern. Então voltou pra Catalunha. Mas logo teve uma baita lesão no joelho que o deixou de fora por meses. Só voltou pra temporada 21-22. Aí sem muito espaço ali, foi emprestado para um clube inglês, o Aston Villa. Ele voltou pra Premier e depois do empréstimo o Aston Villa quis ficar com ele. Então comprou o Coutinho em definitivo por 20 milhões de euros. Uma queda de valor bem grande do que o Barça tinha pago, né? Mas nessa temporada atual 22-23 ele não teve muita oportunidade. Então tem rumores que vai se transferir de novo. Mas o fato é que ele tem contrato por mais um ano com o Villa ainda. E se o Coutinho custou muito aos cofres do Barça, outro que foi uma compra gigante foi o Ousmane Dembélé. Cara, o Dembélé chegou assim que o Neymar saiu e foi simplesmente a maior compra da história do Barça. Ele veio do Dortmund por 140 milhões de euros. Isso que é dinheiro, hein? Então quando chegou a temporada 2018-19, ele foi um dos principais atacantes. E até teve momentos muito bons jogando bem. Só que o problema é que desde sua primeira temporada ali, ele já começou a sofrer com lesão. O cara não tinha consistência. Sério, ele sempre se machuca. Literalmente toda temporada fica pelo menos um mês fora. E a última lesão foi nesse ano mesmo. Mas o cara joga demais e quando tá bem é uma peça muito importante. Então ainda tá no Barça e tem contrato até o ano que vem ainda. Tomara que ele pare de se lesionar, né? E se o Dembélé veio pra substituir o Neymar, o próximo da lista é um parceiro do Ney, que junto dele formava um dos maiores ataques de todos, Luis Suárez. O Suárez chegou no Barça em 2014 vindo do Liverpool e entrou pra história dos culés. Aí naquela temporada 18-19 jogou demais. Fez 21 gols, deu 6 assistências e conquistou mais uma La Liga. Aí naquela temporada ele já tinha feito 32 anos. Então ficou no clube e quando veio todo aquele vexame de 2020, crise dentro e fora de campo, o novo técnico Koeman simplesmente disse pro Suárez que não contava com ele no projeto. Ele foi cortado e o próprio Suárez disse que o Koeman fez só uma ligação bem curta, meio que dispensando ele. Então saiu e foi para outro time espanhol, o Atlético de Madrid, onde se deu muito bem. Com os gols dele, o time do Simeone conquistou depois de anos o campeonato espanhol. Pois é, quem diria? Então ele continuou no Atlético e jogou lá até o mês de 2022, quando não teve contrato renovado e ficou livre no mercado com 35 anos de idade. Aí viu que na Europa já não tinha mais espaço. Então veio pra América do Sul jogar no time que o revelou, o Nacional do Uruguai. Ele chegou lá em julho e ia ficar só até o final do ano. E jogou bem. Conseguiu se preparar pra Copa, que era um dos seus objetivos, e marcou vários gols no Campeonato Uruguaio, chegando a ponto de conquistar o título. Mas ele não renovou e nesse ano de 2023 partiu pro Grêmio. Cara, isso pegou todo mundo de surpresa. O cara veio jogar o Brasileirão do nada. E pelo Grêmio já foi campeão do Gauchão, metendo muita bola na rede. Tá com números muito bons. Vamos ver como vai sair no resto do ano. E por fim, o último jogador do Barcelona campeão de 2019 que vamos ver é um que tá simplesmente no top 3 dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi. O que falar do Messi, né? O cara realmente levou o Barça pra outro nível e fez milhões de pessoas se apaixonarem por futebol. E naquela temporada 2019, que marcou a última vez que o Messi conquistou o Campeonato Espanhol, ele já era o capitão e teve uma de suas melhores atuações em La Liga. Mas essa acabou sendo a última temporada vitoriosa do Messi em Barcelona, porque no ano seguinte não conquistaram nenhuma taça e levaram aquele 8-2, fazendo o cara querer sair do clube. Só que ainda tinha um ano de contrato e o presidente do clube na época não permitiu ele sair. Então o cara ficou e começou
começou a mudar de ideia sobre esse lance de deixar o Barcelona. Mas aí, quando ele decidiu ficar e renovar, se deparou com a situação financeira precária do clube e pelas regras da liga, o Barça simplesmente não conseguiria inscrever ele. Não tinha como incluir o salário dele nas regulamentações, etc. Então, com uma despedida em prantos, ele partiu e assinou com o Paris Saint-Germain, onde se encontrou com Neymar. Então, Messi termina essa temporada 22-23 em Paris, mas rumores dizem que ele não vai renovar com o PSG. Será que pode voltar para Catalunha? É difícil, mas vamos ver. Esse ataque realmente mudou muito. Só o Dembélé continuou. Mas e aí, na tua opinião, qual Barça é o melhor? O que foi campeão em 2019 ou campeão em 2023? Comenta aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei. Sei que tu vai curtir muito. Então, beleza? Valeu e tchau!